Oi, gente, bem-vindos a mais um Fala Extensão. Estou aqui com uma convidada muito especial, uma convidada de um projeto que eu admiro muito e ela vai contar um pouquinho hoje pra gente. Oi, Débora, se apresente, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Tô bem, muito feliz de que você tá aqui, você vai contar pros nossos ouvintes um pouquinho sobre o seu projeto, né? E eu queria que você se apresentasse primeiro, dizer o que você faz, pra gente começar. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quem vai ouvir. Meu nome é Débora Casalato de Souza. Sou professora docente do curso de História aqui da unidade de Passos, da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. E estou aqui hoje para falar um pouco mais especificamente sobre um programa de extensão vigente aqui na nossa unidade, que é a UNABEM, Universidade Aberta da Maturidade. Queria, antes de falar, agradecer o convite para estar aqui, conversando com vocês e falando um pouquinho sobre esse programa que é muito bem visto nos olhos da universidade e também por mim muito querido, um programa que traz aí uma possibilidade de socialização dos idosos muito interessante, mas que eu vou comentar daqui a pouco. E eu queria primeiro começar falando como surgiu a ideia, né? Como surgiu em você de você querer ser professora? Você sempre quis ser professora? Você sempre gostou da sua área que você está trabalhando hoje em dia? Como é que foi? Essa pergunta é boa, viu? Na verdade, não. Apesar de vir de uma família de mulheres professoras, né? Os homens não, mas as mulheres todas professoras, a minha avó, minha mãe, minha irmã, eu nunca nutri essa vontade do professorado, por assim dizer. E aí eu quis, durante a adolescência, aquela época difícil de escolha de um curso, né, me aventurar em outras áreas. Então, eu queria muito uma época, e nutri isso durante todo o ensino médio, de trabalhar com química. Nossa senhora, eu não ia conseguir não sou de exatas. Eu tinha alguma ideia de trabalhar com química na área de saneamento básico e tal, que eu gostava muito. Mas, enfim, por outras condições da vida, eu acabei ficando em dúvida em dois cursos que não dialogavam em nada com a química em si, que era a educação física. Na época eu praticava um esporte, que era o rugby, eu gostava muito, então eu nutria essa vontade de educação física, ou história, que eu tive uma professora muito boa em história durante a minha formação no ensino médio. E aí, enfim, caminhei por essa seara e entrei no curso. Hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, que não lecionando, que não aprendendo e estudando temáticas relacionadas à área da história. E qual que é a área, assim, da história que você mais gosta, né? Tem muitas pessoas, né, falam que não gostam muito da história do Brasil. Eu, particularmente, eu comecei a gostar mais quando eu estava no ensino médio. Mas, assim, qual a área, assim, que você gosta de trabalhar, que você gosta de lecionar mais? Atualmente eu leciono, e é o que eu estudo também, a área de História do Brasil, especificamente História de Minas Gerais. Né? Então eu trabalho com isso, trabalho com História de Minas, trabalhei um pouquinho com um cargo administrativo, tanto de Minas quanto da Bahia. Então eu gosto muito. Eu acho que quando se diz que não gosta de alguma coisa da história, porque desconhece, porque é uma área muito apaixonante, independente de qual temporalidade que a gente se debruça, né, o olhar. Então, trabalhar com história antiga, com medieval, eu leciono disciplina de medieval também. É um desafio para mim, porque não é especificamente minha área de estudo. Hoje em dia, né, não é uma característica da história, mas os cursos, de uma maneira geral, serem muito especializados. Então, eu, enquanto docente do curso de História, me especializei nessa área de moderna, temporalidade, se a gente poderia dizer assim, de história moderna, especificamente período colonial brasileiro. Então, é a que eu mais gosto, mas história é sempre apaixonante, então todas as temáticas agradam muito o público aí. Uhum. E como que foi, assim, que foi para você vir para Passos, assim, você não é daqui, né? Da onde que você é? Eu sou natural da cidade de Varginha. Eu, na verdade, conheci a UENG, a universidade, com a unidade de campanha, que é onde eu lecionei anteriormente. Então, eu tive uma experiência muito breve, substituindo uma professora em 2016 na unidade de campanha. E depois eu tive a possibilidade, né, e a alegria de ser convocada à época, em 2019, para atuar na unidade, enquanto docente primeiro, e depois estive como coordenadora de curso durante todo o ano, de abril até dezembro.
nessa condição de convocado. E aí, em 2019, o concurso estava vigente, o edital, né, vigente, era um edital de 2018, na verdade, mas vigente para o ano de 2019. E aí eu fiz essa prova para Passos. Eu escolhi Passos não por conta da cidade, até porque eu não conhecia, então eu estaria mentindo se eu estivesse dizendo que vim por conta da cidade, porque eu não a conhecia. A gente tem atualmente na universidade, né, da UENG, a gente tem 4 unidades que ofertam o curso de História. Então, a gente tem a unidade de Campanha, a gente tem a unidade de Divinópolis, a unidade de Carangola e a unidade aqui de Passos. E aí, dessas 4 unidades que tinham editais abertos, à época, a que mais dialogava com a minha área de estudo dentro de História era aqui a unidade de Passos, por isso a opção por aqui. E aí eu fiz a prova, eu tive a felicidade e a alegria de passar nesse concurso e vim para cá. E estou gostando muito da cidade, gosto muito de Passos, assim. Acho uma cidade, eu gosto daqui. Acho uma cidade bonita, apesar de alguns não concordarem, acho uma cidade limpa. Alguns não concordam com isso. Eu acho as pessoas daqui muito bonitas. Acho mesmo, de verdade. E eu acho que é uma cidade muito acolhedora, assim. Tô gostando muito de estar aqui. Eu também, como uma pessoa que não sou daqui também. Você é de onde? Eu sou de Mogi de Guaçu, interior de São Paulo. Nossa! Um pouquinho longe. Então, pra mim, assim, eu gosto daqui, eu gosto das pessoas. E eu gosto muito da faculdade, eu gosto muito dos professores daqui também. Então, pra mim, assim, é uma coisa muito interessante ver você falar de uma forma tão assim, apaixonada sobre você lecionar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu a extensão na sua vida. Foi desde o começo de quando você estava aprendendo? Foi agora, quando você começou a lecionar aqui em Passos? Como é que foi? Olha, eu vou falar um pouquinho, então, da minha trajetória acadêmica, e aí, no meio dessas informações, eu falo um pouco sobre a extensão na trajetória. Pode ser assim? Pode, claro. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Ouro Preto, e aí eu fiz ali os 4 anos de curso, né? E durante esses 4 anos eu tive a possibilidade de trabalhar em 2 projetos de extensão. Um primeiro projeto, que era um projeto de calendário de manifestações populares, que era um calendário, uma parceria entre a Câmara da Mulher de Ouro Preto e a Unesco. E a gente, enquanto estudante, né, éramos eu e mais uma colega de turma, ficamos responsáveis por fazer um mapeamento nos distritos de Ouro Preto das manifestações populares, festas, comidas, enfim, danças, música. E aí a gente percorreu aí vários distritos de Ouro Preto a fim de se produzir esse calendário que, enfim, ele surgiu e ficou muito bonito esse trabalho, porque foi um trabalho em equipe, teve fotografia, teve edições de imagem, e isso a gente está falando, olha, idos aí de 2006. Então, a tecnologia não era tão assim, as coisas eram um pouco mais dificultosas nesses termos, e ficou um produto muito bonito, né? Então, esse foi o primeiro projeto de extensão muito interessante, assim, dessa ligação entre a Universidade de Ouro Preto e essas outras 2 instâncias, né, a Unesco e a Câmara da Mulher. Depois eu tive a possibilidade de trabalhar num projeto da universidade também, com uma professora local de Ouro Preto, que é a Terezinha Lobo Leite, ou Leite Lobo, eu nunca lembro a ordem do sobrenome dela, e que ela trabalhava com educação patrimonial. Não sei se ela ainda tem esse projeto. E aí ela levava alunos do antigo 4º ano, hoje o 5º ano, né, para conhecer Ouro Preto, para conhecer aquele patrimônio histórico, que era também um projeto de extensão. Isso é muito legal. E aí, pronto, depois não trabalhei mais com a extensão, continuei na carreira aí fazendo mestrado e doutorado. E aí eu só fui voltar mesmo a trabalhar com extensão quando eu estive na condição de convocado lá em Campanha, como eu disse anteriormente, que eu trabalhei num projeto de digitalização e catalogação do acervo de jornais que a gente tem disponível, tanto no SEMEC quanto no arquivo da cidade, que agora me fugiu o nome, Monsenhor Lefort, se eu não estou enganada. E aí a gente então fez a digitalização de alguns periódicos que tínhamos ali, né, de jornais, Voz Diocesana. A gente arrumou também a catalogação e digitalização de um acervo do IHGC, que é o Instituto Histórico Geográfico da Campanha, que é um arquivo privado, né, que está com um dos membros. Sido, assim, foi muito legal. Foi um projeto muito bacana, um projeto que originalmente não é meu, era da professora Josiane,
e que chegou a mim e que eu levei a cabo, que foi muito bacana. A gente apresentou aqui no Seminário de Pesquisa e Extensão aqui em Passos. Foi muito legal, um projeto muito bacana. E aí, nessa mesma toada, eu estou agora, desde 2020, na verdade, eu tive esse projeto aprovado em edital do PAEX em 2020. Depois, em 2021, eu estava em licença maternidade, então esse projeto não ficou comigo, e ele retornou agora no ano de 2022. É o mesmo projeto, né, um pouco mais expandido, porque a pandemia deu uma cortada na elaboração dele no ano de 2020, e aí agora a gente está conseguindo desenvolvê-lo melhor no ano de 2022. Mas é muito parecido com esse projeto que eu já estava lá em 2019 em campanha, que é a catalogação e a digitalização dos jornais que a gente tem aqui no Centro de Memória da Unidade de Passos, né, nosso Centro de Memória Social, e a gente está trabalhando com 2 jornais, que é o Sudoeste e o Gazeta de Passos, que são jornais que não estão disponíveis atualmente online para consulta, e aí o objetivo é mesmo, primeiro higienizar, depois fazer uma catalogação seguida de uma digitalização, e no futuro publicizar esses jornais, seja por via do blog do Centro de Memória, coordenado pelo professor Alexandro, ou, eventualmente, é o nosso desejo, um sonho, né, de que a gente consiga colocar esse material disponível no site da própria universidade, da UENG. Nossa, eu acho, assim, muito interessante, porque é trabalhar com a história, assim, fisicamente, né? Você pode ver a história acontecendo, né? Você pode associar, nossa, essa notícia estava acontecendo naquele dia, mas ao mesmo tempo, é um trabalho, assim, muito detalhado, né? Tem que limpar, tem que cuidar, né, dessas, para não perder mesmo essas memórias, né? Isso, os jornais que a gente tem aqui no Centro de Memória, certamente é o material mais frágil que a gente tem sob a guarda aqui do centro. E por isso a importância de preservá-lo de alguma maneira, né? Essa preservação, ela interessa não somente a historiadores, mas também a população local, né? A gente tem muitas pessoas que consultam esses jornais a fim de obter informações, às vezes, aí de parentes mais distantes, né? De fazer, às vezes, uma genealogia. Com certeza. Então, ele interessa não só um público intelectual, por assim dizer, mas também a toda a população como um todo, porque tem a possibilidade de conhecer, melhor dizendo, a história da cidade onde eles vivem. Então, eu acho que o principal da extensão é para as pessoas mesmo, sem né? dúvida. Não é nem pela comunidade acadêmica, porque a comunidade acadêmica tem outros meios de chegar a essas coisas, né? Agora, as pessoas, elas podem não saber que a história delas estava no jornal, muitas vezes, né? A da família delas. Eu acho isso muito legal. Como que foi para você, assim, como que você associa esse trabalho, que é muito interessante, né? Que é de memórias, com o seu projeto da UNABEM? Olha, ambos são da extensão, né? Não vejo uma proximidade muito grande, a não ser a possibilidade desse público que frequenta a UNABEM de também conhecer um pouco sobre a memória da cidade onde eles estão. A UNABEM, na verdade, ela me chega com uma grata surpresa aí após a minha licença maternidade. Quem estava coordenando a UNABEM era a professora Yara, também do curso de História. E ela precisou sair por questões até de trabalho, né, por estar na comissão de heteroidentificação e tal. E ela falou, Débora, você quer coordenar, né? Eu vejo que você, enfim, tem o trato necessário para coordenar esse programa, que é um programa... Eu não sei nem se você pode dizer que é o mais importante, mas talvez em pé de igualdade com os demais programas que a unidade aqui tem, da grandiosidade e daquilo que ela oferta à população. Acho que ele reúne bastante, todos os cursos, né? Pelo menos tem como ligar esse projeto. Sim, né? Eu vou falar isso um pouco daqui a pouco quando eu comentar acerca dos estagiários, mas ele abraça não só a comunidade acadêmica, bem como a comunidade que o cerca, que é a comunidade passense. Embora tenhamos alunos de outras cidades, né, de Itaú, de cidades fronteiriças aqui a Passos, ele é a extensão mesmo, né? Ele é a cara da extensão. Eu gosto sempre de falar isso. Bom, enfim, ela me convidou então para coordenar a UNABEM, esse programa. E eu confesso que de início eu fiquei um pouco receosa, falei, mas como é que é isso, né? Assim, todas as dificuldades que uma universidade pública tem, fiquei com receio e com medo de coordenar.
Não medo, mas um receio, porque é um projeto realmente muito grandioso e que atende um público muito amplo. E isso foi em 2020? Isso foi em 2021. 2021. Ano passado. É importante frisar que eu estou na coordenação da Unabem há muito pouco tempo, desde fevereiro, né? Tem aí, não tem nem 6 meses ainda, mas ela me fez esse convite no ano passado, porque o mandato dela duraria até fevereiro. E aí, enfim, depois de estudar um pouco e participar um pouco das atividades de maneira remota que estavam acontecendo ainda no ano de 2021, eu resolvi que eu acho que seria um desafio que eu gostaria de seguir em diante. E aí topei e estou, então, na coordenação da Unabem. Eu sempre gosto de dizer que a coordenação da Unabem, ela é quase que uma coordenação pro forma, assim, porque o trabalho é muito coletivo, todo mundo se ajuda muito, né? Então, a gente tem dentro da Unabem hoje, só para vocês entenderem, até quem está ouvindo, você tem a minha coordenação, que é uma coordenação institucional, por assim dizer, né? Ela é uma coordenação institucional, mas eu também conto com a ajuda sempre, né, e primordial da professora Leila, que é uma das criadoras do programa, que eu posso até contar depois, falar sobre isso depois, gostaria de falar sobre isso. Então, ela me ajuda muito, porque além de ser aluna, ela também é a presidente do CA, né, o Centro Acadêmico da Unabem, que me disseram, não sei se é verdade, que é o único centro acadêmico registrado em cartório aqui, então eu acho isso muito legal. Não sei se é verdade. Provavelmente é, né? Porque é difícil essas coisas. É caro, né? Infelizmente. Mas, enfim, é um CA muito organizado, eles são alunos muito engajados, né? E então eu conto muito com a ajuda dela, conto muito com a ajuda de estagiários voluntários, de professores voluntários e, sobretudo, com os próprios alunos, que são os representantes de sala, que estão sempre com a gente em qualquer decisão. Então, é quase como um conselho mesmo deliberativo, todo mundo participando das ações que são levadas a cabo. Eu estou aqui na linha de frente, né, como que uma representante da Unabem, mas vocês podem ter certeza que atrás de mim tem muita gente ajudando e esclarecendo, e enfim, fazendo a Unabem acontecer. Mas você está representando muito bem essas pessoas, fica tranquila. Muito obrigada. E como que é para vocês, assim, na Unabem, assim, a organização, como que porque explica um pouquinho, né, o que é a Unabem, né, para as pessoas entenderem, e como que vocês selecionam as pessoas, como que é? Essa é uma ótima pergunta. Eu vou tentar, então, fazer um histórico e aí explicando para as pessoas o que é a Unabem, né? A Unabem, então, é uma sigla, né, que significa Universidade Aberta da Maturidade, ou para a maturidade. Eu sempre vejo essas duas denominações, né? Ela surgiu num contexto quando ainda a unidade de Passos era a FESP, né, era uma fundação, e ela foi organizada por 3 professoras, idealizadas por 3 professoras à época, que eram professoras do curso de Ciências Sociais, que é a Silvia Maia, a Laura Giannini e a Leila Surradonic. Eu sempre erro, viu? Desculpa, Leila. Então, essas 3 professoras eram professoras do curso de Ciências Sociais, e esse curso ele estava degringolando aí com o número de muita evasão, era um curso que não estava indo muito para frente. E aí elas pensaram em fazer uma proposta de mudança de curso. E aí, nesse momento, lá em 2006, elas começaram a pensar numa proposta de fazer um curso que fosse um curso voltado para esse público dos 60 mais, né? E aí estavam nesse momento surgindo muitas universidades, que eram as UNATs, UATs, que eram as universidades abertas da terceira idade. E elas falaram, por que não? Né? E pensaram, então, seguindo esse crescimento vertiginoso no Brasil desses cursos com essa característica, de propor um curso como esse aqui dentro da unidade, aqui dentro de Passos. À época, elas consultaram o diretor, né, da FESP, e ele falou, olha, ok, eu acho que é uma boa ideia, e esse curso ele era pago. Então, se pagava aí, em 2006, R$100 de mensalidade, que era um valor considerável assim, para os parâmetros do salário mínimo. Eu não sei bem ao certo quanto que era o salário mínimo em 2006, mas era assim, talvez aí eu poderia sugerir que dava um quarto, talvez, do salário mínimo. Eu não sei quanto que é. 320? Estou recebendo uma cola aqui, uma voz do além, falando que é 320.
Então, 1/3 aí, né, do salário mínimo é um valor, assim, bem exuberante, se a gente for pensar. E por isso mesmo, né, por esse curso ser pago, a gente tinha um contingente de alunos que era muito selecionado, não era todo mundo que poderia participar, então ele ainda não era essa extensão que a gente consegue ver Ficava hoje. meio elitizado. Ficava, meio não, ficava Bastante, total elitizado, né? E aí, então, o que elas fizeram, né, a partir de 2006, quando foi o primeiro ano desse curso? Elas tiveram 50 alunos, conseguiu até pegar um público interessante, e elas faziam uma coordenação rotativa. Então, no primeiro ano, né, de 2006, a gente teve a Laura na coordenação com esses 50 alunos. Em 2007, que era a vez da coordenação da Silvia, da professora Silvia, não formou turma. E aí, em 2008, elas começaram a pensar, por que não formou, né, se acabou esse interesse, porque a UNABEM, eu vou falar isso um pouquinho adiante, a gente tem uma formação anual. Então, o aluno ele entra e ele sai ao final do ano formado na UNABEM, que eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, em 2007 não formou turma, porque já tinha abraçado os 50 em 2006, os 50 alunos. E aí, em 2008, entra a Leila na coordenação, já envolta com esses problemas, não sei nem se é um problema, mas com essa questão, né, as voltas com essa questão a respeito da mensalidade, do público, do interesse das pessoas. E aí, então, se começou um movimento, né, de pedir a gratuidade desse programa, desse curso, né? Na época não era um programa. E aí os próprios idosos iniciaram uma campanha de gratuidade desse programa, tentando, de alguma maneira, conseguir que não se cobrasse mensalidade para estar ali no ambiente universitário. Isso só comprova isso que você acabou de falar, como a UNABEM, ela só existe por causa de pessoas engajadas. Exato, né? Exato. Os alunos são muito engajados, eles sempre apoiam qualquer movimentação, né? Isso é importante de dizer, que a gente teve uma greve recente, né? E esses alunos, eles apoiaram a greve, tomaram consciência do que era essa greve, os motivos pelos quais elas estavam acontecendo. Então, são alunos muito antenados, né? Politicamente, socialmente e também economicamente, nesse caso. Querendo participar da universidade, querendo que ela ficasse gratuita. Bom, feito esse pequeno histórico, né? Em 2008, então, a UNABEM ela se tornou gratuita. E aí, todo ano, a gente tinha muitas pessoas querendo entrar na UNABEM, né? A gente atende um público acima dos 60 anos. É claro, existem casos excepcionais, às vezes de acompanhamento psiquiátrico, ou a pessoa assim, ficou viúva ou viúvo, e eles querem acompanhar, estar ali dentro da UNABEM, e aí a gente recebe alunos, às vezes, com uma idade menor do que os 60 anos. Mas cada caso é estudado. Bom, aí, então esse curso ele ficou gratuito e, enfim, continuou existindo aí até a estadualização da UENG. A UENG ela é estadualizada no final de 2015, aqui 2014, isso. Eu sempre confundo essas datas, peço desculpa. Então, ela é estadualizada no final de 2014, né? E aí, a partir de 2015, a Leila continua. Então, a Leila está em todo esse processo desses 15, agora 16 anos da UNABEM, em 2022. Ela está desde o início, ela permanece ali. A Laura e a Silvia seguiram os seus caminhos aí particulares, né? Contribuem, às vezes, eventualmente com a UNABEM, mas não estão ali presentes como a Leila. E aí, assim, a gente começou um processo, né, a partir de 2015, aí sim de 2015, a pensar como ajudar a UNABEM. Então, sempre contou muito com professores voluntários, pessoas locais, às vezes os próprios docentes da universidade, da UENG, já estadualizada, né, trabalhavam ali, mas não era algo constante. Então, esse processo da gente ter bolsistas, aí tentando responder agora o que você perguntou, ele é um processo relativamente recente, de 2019, talvez 2020 para cá. Né, desde a coordenação da professora Yara, quando efetivamente ela entra como coordenadora e traça estratégias e parcerias com a própria Pró-Reitoria de Extensão, é que a UNABEM passa a receber, então, bolsistas ligadas a essa Pró-Reitoria. A gente já tem uma parceria com a Universidade Patativa do Assaré, que é conhecida como UPA, faz mais ou menos uns 5 anos, eu não tenho a data certa, que a gente tem um estagiário que é selecionado, não necessariamente do curso de História, mas um estagiário selecionado entre os alunos da UENG, para atuar conosco ali, que faz praticamente tudo, né? Eu brinco que a gente tem uma estagiária agora, que eu brinco com ela que ela é meio que um office boy, ela faz absolutamente tudo para mim, assim, desde tirar cópia de alguma coisa, dar aula, atender os idosos, secretaria, telefone, então assim, ela faz absolutamente tudo através desse convênio com essa estagiária.
que foi muito incentivado. Ainda é uma demanda muito grande, né? Mesmo, mesmo com quantas pessoas ajudam, né? Ainda tem bastante coisa. Tem, né, muita demanda, muita demanda. A gente precisa muito dessa estagiária ali conosco, que é uma estagiária que fica assim 2 anos, né? Ela pode ficar 2 anos conosco. Então ela aprende todo o processo, todo o percurso, todo o trabalho, né? E isso é muito interessante. Tirando essa estagiária que temos desse convênio com a UPA, eu já comecei a comentar, mas não terminei, então vou finalizar agora. A gente tem, então, bolsistas estagiários, né, que são selecionados via editais da Pró-Reitoria de Extensão, né, o PAEX, desse Programa de Apoio e Financiamento à Extensão. Esses bolsistas, né, a gente tinha no ano de 2020, salvo engano, 5 bolsistas. Esse ano a gente expandiu, tá? A gente tem 9 bolsistas, né? E aí deixa eu contar uma coisa para vocês. A Unabem, ela começou então em 2005, né? A gente já tem aí quase 16 anos de 2005 não, 2006. A gente tem quase 16 anos já. Esse ano vai completar 16 anos. E aí ela inspirou então que a unidade de Poços de Caldas também tivesse uma Unabem. Isso é maravilhoso, né? Vai aumentando a corrente. O objetivo é tentar expandir isso para todas as unidades da UENG, né? Nossa. Esse é o objetivo. Com certeza. A gente sabe das dificuldades e tal. Então, desde 2019, a unidade de Poços de Caldas conta também com uma Unabem. E tem muito sucesso, assim, muito sucesso mesmo. E aí a gente teve uma reunião no começo agora de 2022 com o professor Moacir, que é o pró-reitor de extensão, e solicitamos para ele um número maior de bolsistas, porque a gente tem muitas demandas. A gente precisa muito de pessoas para contribuírem conosco na Unabem. E aí, então ele expandiu o número de bolsistas. A gente tem 7 bolsistas atuando na unidade daqui de Passos e 7 bolsistas atuando lá. E aí a gente tem um bolsista em específico que é da ESMU, que é da Escola de Música, que atua conosco enquanto regente de coral, eu vou dizer assim, é um professor que trabalha com os corais, tanto da Unabem de Passos quanto da Unabem de Poços, que o coral é, assim, sucesso absoluto entre esse público. É o mais famoso, né? É o mais famoso e é o que leva a bandeira da Unabem para todos os cantos, assim, né? Quando em 2019 a unidade da Unabem em Poços foi criada, o coral daqui foi cantar lá. Então, assim, ele é mesmo a representação, ele é a cara da Unabem. E aí a gente conseguiu, então, junto ao professor Moacir, esse aluno bolsista. Então, a gente tem atuando nas 2 Unabens um total aí de 15 alunos, né? Não é muito, mas já nos ajuda imensamente. Aí a gente tem alunos aqui na unidade de Passos, de diversos cursos. A gente tem aluno da enfermagem, aluno da medicina, do serviço social, do jornalismo. Então, a gente tem um público bem diverso e que vai mudando a cada ano, né? A depender dos interesses desses bolsistas. E daí as pessoas conseguem ter que tipos de serviços vindos desses professores voluntários, né? Porque vocês não ensinam simplesmente matemática, geografia, né? O que vocês ensinam na Unabem? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque é uma coisa que gera muita dúvida nas pessoas quando a gente fala da Unabem, né? Afinal de contas, o que é a Unabem? Né? Que universidade que é essa? Então, assim, é claro, ela não é considerada um espaço formal de ensino, né? Mas é um local de formação de pessoas. Então, isso é importante de frisar a diferença, né? Ela não é uma escola, ela não é uma universidade que você vai aprender um ofício ou algo do tipo, mas é um espaço de formação das pessoas. Então, ali a gente tem um público muito diverso. A gente tem alunos ali que não sabem ler e escrever, como a gente tem alunos ali que foram professores, que têm uma carreira acadêmica consolidada. Então, a gente tem um público muito diverso, né? No meio do caminho, a gente tem tudo. Tem pessoas que não terminaram o ensino médio, tem pessoas que iniciaram um curso superior, tem pessoas que fizeram só um curso técnico. Então, é um público muito heterogêneo. Mas que, em última instância, estão ali pelo principal objetivo que é a Unabem, que é socializar, de estarem juntos, de vivenciar a experiência da universidade. Eu vejo a Unabem com essa faceta. Eu tenho alunos ali que nunca entraram na universidade. Eu tenho alunos que falam, nossa, eu estou feliz de estar aqui porque é a primeira vez
Eu estou junto com o meu neto, por exemplo. Estou estudando junto com o meu neto, porque o neto faz algum curso aqui dentro da unidade de Passos, por exemplo. É uma oportunidade para eles que muitas vezes eles não tiveram. Eles não tiveram, porque eles não reconhecem a universidade como um espaço que eles podem estar, né? Ou uma coisa muito distante. Poxa, ali é a universidade, é onde está o saber, ali eu não entro, sabe? Eu nunca tive isso, não sou nem estudada, como é que eu vou entrar ali? Então, a UNABEM, ele é esse espaço de socialização, mas também um espaço deles se sentirem pertencentes a essa instituição, uma instituição do saber, que é a UENG aqui na Unidade de Paz. Então, quando eles entram, eles têm, a Leila costuma dizer, e eu acho isso muito legal, que eles vão ter um primeiro ano para aprender a envelhecer, para saber o que é envelhecer. E aí, nesse primeiro ano, a gente tem um núcleo comum de disciplinas, né? Então, todo mundo que entrar na UNABEM a primeira vez vai fazer esse grupo de disciplinas, que são 4 disciplinas que a gente tem. Aí eu trouxe a minha cola aqui, tá? Fica à vontade. A gente tem uma primeira disciplina que chama Expressão Corporal na Maturidade. A gente tem uma outra disciplina que chama Aspectos Biopsicossociais do Envelhecimento. A gente tem uma terceira disciplina que chama Memórias e Registros. E uma quarta disciplina que chama Cidadania e Autodesenvolvimento. Então, todos os alunos calouros da UNABEM, eles entram e fazem essas 4 disciplinas. Ah, Débora, mas e depois que eles formam? Depois que eles formam, eles ficam. Né? Grande parte deles, assim, talvez eu poderia arriscar que uns 80%, de 80% a 90% permanecem na UNABEM. E aí eles falaram, olha, a gente quer ficar, a gente não quer só formar, e todo ano tem festa de formatura, né? Ai, que legal. E aí eles querem continuar. E aí a gente se viu, então, né, no caso a Leila, no momento, e aí, o que a gente vai ofertar para eles? E aí, assim, as ofertas, elas dependem do que a gente tem disponível de pessoas para contribuírem, desde professores voluntários até bolsistas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma bolsista selecionada via PAEX, que ela é do serviço social, mas ela também tem um grande conhecimento em música. E aí ela propôs, então, uma disciplina que é estudar, entender o corpo através dos movimentos do corpo, através da música, porque é uma área de interesse dela. A gente tem um aluno da UNABEM, por exemplo, que é aluno, mas que também tem um grande conhecimento no xadrez. Ele ministra aulas de xadrez. Então, vai depender da disponibilidade desses professores e o que eles podem lecionar. A gente tem, por exemplo, uma professora voluntária que dá aula de inglês para os alunos, inglês básico para os alunos, e é um sucesso absoluto, eles adoram, né, porque alguns querem viajar e falar, às vezes, palavras simples do inglês. Não precisar de neto, não precisar de ninguém, né? Isso, até desenvolvendo um pouco essa autonomia deles, né, um pouco não, um tantão dessa autonomia deles. Então, assim, essas disciplinas que a gente tem, além desse primeiro ano, são disciplinas que dependem mesmo da disponibilidade das pessoas que contribuem com a UNABEM. Atualmente, a gente tem 5 turmas dentro da UNABEM, contando dos calouros, né? E todas as nossas turmas, elas são conhecidas pelas cores. Então, a gente tem a turma lilás, a turma laranja, a turma vermelha, a amarela e a verde, que são as dos calouros. Eu acho que é isso. E vocês estão abrindo novas turmas? Como é que está sendo agora esse processo? E aí a gente mudou, então, para o CIRI, né, Casa Nova, e fomos muito bem recepcionados. E a gente está com matrículas abertas para receber novos alunos, né? Usualmente, a gente não recebe matrículas de alunos no mês de agosto, né, de julho a agosto. Mas, como passamos aí pela pandemia, bastante conturbado, a gente está deixando aí aberto essas matrículas. Bom, vamos lá. A gente quer pessoas ali na UNABEM, né? A gente queiram estar ali conosco, né? Pessoas alegres, ainda que não estejam tão alegres, mas que queiram ficar alegres, eu quero que estejam junto conosco ali na UNABEM. A gente já iniciou as nossas matrículas agora, no dia 19 de julho, e elas vão ficar abertas durante todo o mês de agosto, que é quando a gente retorna novamente, estamos em férias, né? Então, retornamos presencialmente na primeira semana de agosto, se eu não me engano, dia 2, é uma terça-feira. E aí essas matrículas vão acontecer. Débora, o que precisa para fazer a matrícula? Né? Leva uma foto 3x4, um comprovante, um documento, né? Um RG. Leva lá no CIRI. Leva lá no CIRI, procura a nossa estagiária Gabriela, que fica de 1h30 às 4h30 lá na recepção do prédio A do CIRI, que fica na Rua Colorado, né? Lá no Eldorado. E é importante dizer que não tem taxa, né? É um curso gratuito, não se paga para estudar na UNABEM, então são todos muito bem-vindos que queiram estar junto conosco. E vocês têm alguma forma de divulgação, algum telefone, algum
alguma rede social que as pessoas podem seguir ou podem entrar em contato com vocês para tirar alguma dúvida? Ótimo. A gente não está com o telefone ainda, estamos enfrentando uns probleminhas técnicos devido à mudança para o Siri, e então estamos sem o telefone. Mas é possível ligar no prédio A da recepção e pedir para conversar na Unabem, se quiserem falar pelo telefone. Mas também a gente tem as nossas redes sociais, né, o Instagram e o Facebook, que é Unabem Oficial, que se chama, @UnabemOficial, e podem procurar por lá. Ou também, se quiserem, podem me procurar, né, e procurar a recepção lá do Siri no prédio, ou as nossas redes sociais, chamar a gente no privado, lá no direct, que a gente responde rapidinho. Uhum. E acho que de tudo assim que a gente tá conversando, assim, acho que uma coisa que fica muito comigo, assim, é mostrar mesmo para esses idosos que a vida deles não acabou, né? Porque acho que hoje em dia a expectativa de vida aumentou muito mais do que quando o projeto começou, né? Então mostrar para eles que 60 anos é novo ainda, tem muita coisa para viver ainda, tem até se eles quiserem, né, e puderem, tiverem a oportunidade de entrar mesmo em alguma faculdade, né, alguma coisa que eles antes que eles não sentiam que eles tinham a oportunidade de fazer, deles terem essa vontade e a oportunidade de fazer, né? Eu acho que é isso que dá para essas pessoas, e eu acho um projeto lindo, assim. E sobre o coral, tem alguma coisa que você queira acrescentar, ou sobre a UENG, sobre a Unabem que você queira acrescentar para as pessoas? Olha, eu concordo em absoluto com o que você disse, né? A Unabem, ela é mesmo esse espaço. Eu comecei minha fala dizendo isso, né? De socialização, deles poderem entrosar, deles poderem vivenciar a universidade, que é o que eu mais gosto, assim, dentro da Unabem, é essa possibilidade. A gente tem uma parceria com a redação Agência Escola, aqui da UENG, né? De Passos, e eles nos ajudam muito na divulgação e sempre trazendo novas ideias, né? E agora a gente está fazendo uma para divulgação nas nossas redes sociais com as representantes de turma, que cada uma dessas salas tem uma representante. Uhum. E aí perguntamos para ela o que é a Unabem, assim. Eu já li de todas, né? Não vou estragar a surpresa que depois vocês vão acompanhar nas nossas redes sociais. Mas, assim, em absoluto, todas elas falaram, o Unabem é alegria, o Unabem é vontade de viver, é estar bem e tal. E elas têm um lema, que é da música do Gonzaguinha, que é viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então, esse é o lema da Unabem daqui O Samuel quer que a gente canta, mas eu não vou arriscar, porque, né, assim, vocês já viram que a minha voz meio contralto, ela é um Samuel, tanto quanto desafinado. Então... Desculpa, só canto e karaokê no chuveiro, no máximo. Bom, então elas têm esse lema, né, do grandioso Gonzaguinha. Minha paixão, devo dizer. O Samuel não sabia dessa informação. Do Gonzaguinha, não. É que eu não deixo muito explícito do Gonzaguinha. Eu gosto muito do Gonzaguinha. Acho genial. Enfim, então elas têm esse lema, que o próprio lema já diz o que é a Unabem, né? É viver, né? Continuar vivendo, mostrando que você está vivo, né? Que você está com energia, você está com alegria, né? E não ter vergonha de ser feliz. Então, isso é a cara da Unabem. Em relação ao coral, eu gostaria de frisar o seguinte, né? É claro, a gente tem algumas dificuldades, isso é importante ser dito. A gente tinha uma professora local que era muito querida pelos nossos alunos, e ela era financiada por uma fundação da UENG, né, que era a FADECIT, mas essa fundação a gente não tem muitas notícias sobre ela. E essa professora voluntária que recebia aí uma ajuda para estar ali na Unabem, era bem pequena mesmo, bem minguado, mas ela estava ali e ela nem isso recebia, porque essa fundação não teve esse retorno com ela e ela precisou sair para acompanhar aí a vida profissional dela, enfim, pagar boletos, né? E aí a gente ficou, então, sem uma profissional que pudesse atuar junto ao coral. E isso foi muito sentido pelos nossos alunos e as nossas alunas. Porque o coral, como a gente disse anteriormente, ele é a cara da Unabem e ele é talvez uma das atividades que os alunos mais gostam. Né? Uhum. Porque cantar, enfim, não consigo nem, assim, eu não cantei aqui, mas a gente canta no chuveiro, né? A gente canta no... Eu adoro karaokê. Karaokê.
E elas gostam muito de cantar, até porque é uma socialização. É inclusive importante dizer uma coisa, tá? A UNABEM, a gente tem aulas todas as terças e quintas, de 2 até 4h30, e a gente tem as nossas aulas especiais. Entre as nossas aulas especiais, a gente tem o coral, né? A gente tem aulas de português, a gente tem aulas de smartphone, e essas aulas especiais, elas são muito bem vistas pelos nossos alunos, eles gostam muito, mas o coral é sucesso absoluto. Elas gostam tanto do coral, né, que durante a pandemia a gente teve uma coisa que eu não comentei aqui, que são muitas coisas, tá, gente? Desculpe às vezes ficar parecendo que tá meio fracionado, mas é porque são muitas São muitas são histórias, muitas né? atividades, isso. São quase 16 anos de história, né? Isso, eu não contei nem metade do que elas desenvolveram, né? Mas, enfim, elas gostam tanto de cantar que durante a pandemia, né, além dessas aulas de terças e quintas que temos, elas fizeram uma atividade que ocorre, ainda ocorre, tá? Mesmo estando no modelo presencial, ela ocorre só que no WhatsApp, que são as cantorias. Então, a gente tem as cantorias todas as sextas-feiras com temas pré-determinados. Então, assim, às vezes é tema livre, às vezes é um tema louvor, sertanejo, samba, enfim, MPB. Já tivemos aí marchinhas de carnaval, já tivemos serestas. Então, depende do tema. E aí elas cantam pelo WhatsApp, gravam áudio, né, de voz, ou às vezes elas gravam próprios vídeos também, né? Se caracterizam com esses vídeos e disponibilizam no dia da cantoria. Então é magnífico. Então elas gostam muito de cantar. E aí eu estava dizendo que a gente tinha então essa professora voluntária que recebia aí uma pequena ajuda de custo via Fadecit e ficou bastante tempo junto à UNABEM desenvolvendo seu trabalho, mas que infelizmente precisou sair. Então foi uma demanda muito grande. A gente já tentou, esse ano inclusive de 2022, uma possibilidade de parceria com a prefeitura daqui de Passo. A gente ainda não teve retorno, então é importante frisar isso. Eu não sei se eles vão ouvirem, mas se ouvirem, pelo amor de Deus, né? Ajuda a gente precisa de pessoas aqui para atuar. Embora tenhamos um aluno da Escola de Música lá de Belo Horizonte, elas gostam muito do contato, sabe? De tocar, de sentir. O presencial, a gente, depois da pandemia, a gente passou a valorizar mais, né? Esse contato em pessoa, né? Sem dúvida. E isso para elas fazem muita diferença, né? Se você for lá agora, elas vão te tocar, querer saber de onde você é, o que você faz, né? Então, assim, elas gostam muito desse contato presencial. O Sérgio e a professora Thaís têm nos ajudado muito, que são lá da ESMU. Mas ainda não é talvez o que elas querem, né? Elas querem sentar e conversar que música que vão ter na pasta para elas cantarem naquele dia, né? E por que elas estão cantando determinada música e não outra. Então, a gente queria muito que houvesse essa parceria com a prefeitura, primeiro para esse lance do coral. Uma outra questão de fundo que eu gostaria de deixar registrado também aqui no podcast é que o transporte daqui de Paz, ele passou por uma mudança recente, né? Que, em certa medida, melhorou alguns caminhos e alguns percursos, mas para outros não. E vai ter que haver aí alguma reorganização desses trajetos e que está previsto, sim, pela prefeitura. Já entramos em contato com o secretário de transportes e tal, mas que não está atendendo amplamente a essas idosas, né, e esses idosos que vão ali frequentar a UNABEM. Então, isso também é preciso ter um diálogo maior com a população, né, para que possa atender também o nosso projeto, que é da UNABEM. E, por fim, a gente tem um apoio da universidade aqui de Passos, de uma van, né, que sai do bloco 6, que é o bloco aqui onde, inclusive, estamos gravando esse podcast, Sim. que era onde funcionava a UNABEM anteriormente, e leva alguns dos alunos que quiserem, né, e que quiseram, na verdade, que já se inscreveram, que levam lá para o bloco 5 no CIR. Então, ele sai daqui 1h30 e retorna para cá às 4h30 da tarde. Ele traz os alunos de volta para cá, faz esse trajeto do bloco 6 para o bloco 5, do bloco 5 para o bloco 6, que é aqui a antiga UNABEM. Eu queria usar esse espaço também, eu tenho certeza que elas vão ouvir, né? A gente tem muitos alunos que não estão indo na UNABEM, porque estão com um pouco de receio por conta da mudança para o CIR, um pouco de medo por conta do Covid. Então, eu queria convidá-las a conhecer esse espaço, que é um espaço muito aberto,
um espaço com muitas possibilidades de trabalho, né, com um quiosque muito arejado, com salas de aulas muito arejadas e limpas. Então, eu gostaria muito que elas conhecessem esse espaço, né, que elas voltassem a frequentar o UNABEM, né, e conhecessem os nossos novos bolsistas, os nossos novos professores. Tem alguns antigos que elas já conhecem, eu sei que gostam. A gente está com parcerias incríveis com professores da educação física, que têm nos ajudado muito. Então, eu gostaria de convidá-las a retornar ao UNABEM e que elas pudessem chamar pessoas também para estar ali. Afinal de contas, esses programas só existem porque os alunos estão lá. Se eles não estão, não faz sentido existir um programa como esse. Com certeza. E é algo que é direito dos idosos, né? Se a gente olhar o Estatuto do Idoso, na nossa Constituição Federal, a gente vai ver que a UNABEM nada mais é do que algo que é direito deles, né? Então, o que a gente está fazendo não é mais do que a nossa obrigação. E que bom que a gente está conseguindo cumprir com pelo menos uma das coisas previstas no Estatuto do Idoso, que é direito deles. Então, se junte a nós e volte de novo. Vem viver sem ter vergonha de ser feliz. É isso. Nossa, eu não tenho nem o que falar sobre isso. Assim, acho que você finalizou da melhor forma possível. Se você quiser falar mais alguma coisa para quem está ouvindo a gente, fique à vontade, o espaço é seu agora. Só queria agradecer novamente por essa possibilidade, essa oportunidade de estar aqui falando da UNABEM, falando dessa extensão de verdade. Eu sempre vou usar essa frase, né? Possibilidade de fazer parte desse podcast. Eu gosto muito de falar, né? Vocês viram, então, vocês tiveram uma boa convidada, eu acho. Com certeza, material não falta. Não, já queremos parte 2, parte 3 já. Até parece. E queria parabenizá-los também por essa iniciativa, né? Esse projeto também de extensão, Fala Extensão, que é um projeto muito interessante, porque confesso que quando entrei aqui na unidade, eu desconhecia e ainda continuo desconhecendo alguns projetos e programas que existem aqui na nossa unidade, que é a maior unidade da UENG, e por isso com muitas iniciativas, né? Então, é uma possibilidade muito interessante de eu poder falar sobre o projeto que estou coordenando, mas também de conhecer os demais projetos que estão em desenvolvimento aqui dentro da minha unidade, né? Se eu posso usar esse pronome possessivo aí. E é isso, acho que é só agradecer e convidar todo mundo que puder, não só os alunos, mas também professores voluntários. E eu tenho uma coisa, por último, juro que é a última coisa, assim, que eu não falei, mas que eu gostaria de ressaltar, assim. A UNABEM, ela é um espaço também em que os nossos alunos, podem exercitar a prática docente. Os alunos que entraram agora via edital PAEX, eles se assustaram muito, porque eu acho que nenhum deles são oriundos da licenciatura. E eles falaram, a gente vai ter que dar aula? Eu falei, sim, vocês vão ter que dar aula, né? E aí eles ficaram apavorados. Eu falei, mas calma, chega no primeiro dia, conversa com eles, porque na verdade, bem da verdade mesmo, os nossos alunos é que dão aulas para os nossos professores. Eu tenho certeza disso. Então, acho que eles aprendem muito mais do que ensinam, assim. Então, é uma troca muito interessante e é um espaço de aprendizado mesmo, de uma prática docente. Então, assim, venham, conheçam a UNABEM, estejam aqui de forma voluntária ou depois no futuro de forma via edital. Repete, por favor, as datas certinhos, quando que vai começar agora a inscrição, né, no meio do ano, para quem está ouvindo a gente. Perfeito. As nossas inscrições já iniciaram, tá? No dia 19, na última terça-feira. E elas vão até o final do mês de agosto, até o dia, na verdade, 1º de setembro, né? Que dá uma quinta-feira. Uhum. Então, a gente vai fazer essa inscrição durante todo o mês de agosto para novos alunos. É só procurar a Gabriela lá no CIRI, né, de 1h30 às 4h30, levando uma foto, 3x4, e um documento de identificação. A inscrição ela é gratuita e o curso também é gratuito. As nossas aulas retornam no dia 2 de agosto. Eu só tenho que te agradecer, né? Porque esse podcast aqui, né? Como tudo nessa vida, a gente é brasileira, a gente não desiste, né? A segunda vez gravando esse episódio, mas toda vez que eu converso com você, eu aprendo uma coisa nova. E eu queria agradecer muito de você ter aceitado o convite, né? De ter gravado com a gente. Agradecer ao Samuel por estar ali atrás, ajudando a gente. Agradecer a todos os ouvintes. E
Quero que vocês, todo mundo vai seguir as redes sociais da Unabem, Unabem Oficial, no Instagram. E seguir a gente também nas redes sociais, hein, gente? Um beijo pra todo mundo. Até o próximo episódio. Até, tchau. Tchau.